Paz do Senhor, queridos irmãos, amém? As criancinhas podem sair devagarzinho para o cultinho. Glória a Deus, que bom estarmos aqui, graças a Deus. Vamos meditar na palavra. Carlos Perea. Vai ser uma bênção. É um momento de crescimento para todos os irmãos. E eu quero que você convide mais um casal também. Sexta, sábado e domingo, dia 20, 21 e 22 de maio. Hoje eu estive aí divulgando com várias igrejas. E nós temos um bom número de irmãos que vão estar conosco. E você, com certeza que é filho dessa casa, precisa estar também prestigiando, ok? Então faça a sua inscrição. Até o dia 10 de maio nós vamos encerrar as inscrições com os pagamentos. Então é importante que até lá você esteja finalizando a sua inscrição, tá bom? Vamos meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Em Números, capítulo de número 20. Números, capítulo de número 20. Abra aí a sua Bíblia. Quem encontrou, diga amém. Números 20, diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, talvez a sua tradução aí tenha Sim. No mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultado. Números, capítulo 20. E não havia água para a congregação, então se reuniram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quem dera tivéssemos perecido. A porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão, feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água. E bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim para santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei esta congregação na terra que lhes tinha dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e
se santificou neles. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, pedir que nessa noite tu venhas ministrar ao nosso coração. Exaltamos e bendizemos o teu nome pelo teu grande amor e o teu cuidado. Que essa palavra alcance cada um dos irmãos, tanto esses que estão aqui, como esses que ouvirão essa palavra para a glória do teu nome. Amém. Queridos, eu gostaria hoje de falar com vocês a respeito de um dia desafiador na vida do povo de Israel. Todos nós passamos por dias desafiadores, por dias difíceis, por momentos que muitas vezes nós achamos que a situação ela não vai ser resolvida. Assim aconteceu com o povo de Israel. Chegou o momento para eles que eles estavam caminhando no deserto. A Bíblia diz que era o deserto de Zim. E eles sentiram a falta de água. E o texto nos diz que eles começaram a se preocupar. Em Gênesis, no capítulo de número 12, versículo 7, vale ressaltar que Deus tinha prometido a Abraão que a sua descendência daria a terra prometida, a terra que mana leite e mel, como diz a palavra de Deus. E nos versículos que se antecedem ao texto que acabamos de ler, Deus tinha livrado o povo de Israel do Egito, e eles estavam se conduzindo à terra prometida. Deus estava agindo em todos os momentos em favor do seu povo. E de repente eles enfrentaram um grande problema. Versículo 1 e versículo 2 nos diz que quando eles chegaram ao deserto de Zim, não havia água para a congregação. E eles se reuniram contra Moisés e Arão. E eles se rebelaram, versículo 2 diz, contra Moisés, e começaram a dizer: quem dera tivéssemos padecido, como padeceram nossos irmãos perante o Senhor. Em outras palavras, eles estavam afirmando que era melhor ter morrido no Egito, do que passar por aquela situação na qual estavam passando. Nós lemos esses versículos, e lendo nós podemos destacar a murmuração que havia no coração deste povo, a insatisfação que os levou a esquecer dos milagres que Deus tinha realizado entre eles. O povo tinha uma memória curta. Eles não lembravam como Deus os tinha livrado do Egito, com mão forte, com braço poderoso. Eles não lembravam que Deus tinha feito o mar vermelho se abrir e o povo passar. Eles não lembravam que o Faraó com seu exército estavam seguindo para destruí-los. E Deus os deu o livramento. Eles esqueceram da coluna de nuvem que não se apartou dele para guiá-los no deserto, durante o dia na estrada. E esqueceram também da coluna de fogo que os conduzia para iluminar o caminho e os proteger do frio do deserto. Havia no coração daquele povo um sentimento de indiferença. Eles não tinham a compreensão e naquele momento eles começaram a ficar insatisfeitos. A estrada pelo qual eles andavam, eles não entendiam que Deus tinha um propósito. Eles estavam indiferentes à providência do alimento que Deus tinha providenciado no meio do deserto. Quando Deus encaminhou para eles o maná do céu, havia uma memória curta. A amnésia os levou a esquecer da provisão divina e dos milagres e das maravilhas realizadas pelo Senhor nas suas vidas. Havia uma ingratidão no coração daquele povo. Havia um sentimento de indiferença. A falta de água os levou a esquecer de tudo que o Senhor tinha feito. Em vez de esperar o livramento e a resposta de Deus, em vez de se voltar para Deus em meio à crise, eles simplesmente começaram a murmurar. Começaram a se lembrar do Egito. Começaram a se lembrar da vida de outrora. Quem dera tivéssemos lá, no Egito. Quem dera tivéssemos morrido lá no Egito, como os nossos antepassados. Queridos, na caminhada cristã, nós não podemos nos esquecer dos milagres realizados por Deus em nossa vida. Quando os problemas surgirem,
Nós precisamos reavivar a nossa mente em relação às providências divinas, em relação àquilo que Deus fez, que Deus realizou na nossa vida. Fica uma lição dessa atitude do povo de Israel. A maneira como reagimos nos dias difíceis irão determinar a nossa trajetória. A maneira como reagimos diante dos percalços, das situações do dia a dia, irão determinar o rumo da nossa vida. Quantas pessoas, por causa de pequenas coisas, estão murmurando, esquecendo do livramento, esquecendo da ação de Deus na sua vida. Às vezes o pensamento negativo ele vai bem na frente. E a caminhada cristã, na caminhada cristã não vamos caminhar sempre em pastos verdejantes. Passaremos por momentos de deserto, passaremos por momentos de prova, e esses momentos definirão até que ponto nós temos consciência da nossa vida espiritual, da nossa caminhada com Deus, do nosso relacionamento com o Senhor. Pode ser que um dia você amanheça e as coisas não estejam do jeito que você planejou para aquele dia. Isso não quer dizer que Deus deixou de ser Deus. Isso não quer dizer que Deus deixou de realizar milagre. Isso não quer dizer que você foi escolhido para ser a pessoa a ter um prejuízo na vida no decorrer da caminhada. Não, de forma nenhuma. Precisamos ter uma consciência da nossa realidade com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Qual é o papel do cristão em meio às crises, em meio às lutas, em meio aos problemas da vida? Reclamar, murmurar? Nunca, jamais, de forma nenhuma. Nestas horas é necessário buscar ao Senhor, é necessário se voltar para Deus, olhar para os momentos de provisão de Deus. É preciso olhar para aquilo que Deus já fez, que Deus já realizou, e não focar, e não mirar a nossa visão naquilo que nos leva a definhar e a murmurar do milagre e da providência divina. É possível que no decorrer da vida, e se você olhar para trás, você já tenha sido alvo de muitos milagres de Deus em sua vida. E agora, talvez que a crise veio, que os problemas vieram, como é que você tem reagido? O povo de Israel reagiu da pior forma possível. E Deus trouxe esse exemplo na sua palavra para nos ensinar que é preciso agir de forma diferente. Que é preciso compreender que nós passamos por situações adversas. Isso não quer dizer que Deus se esqueceu de nós. Isso não quer dizer que eu fui escolhido. Fui predestinado para passar uma vida de percalço e de dor. Porque eu fiz algo para que eu estivesse assim. Não é dessa forma. Precisamos estar atentos e não deixar que as ervas daninhas venham fazer parte da nossa vida. Porque a reclamação acaba tornando a nossa vida amarga. E acaba nos tirando do propósito de Deus. Acaba prejudicando a vida. Querido, quando as ervas daninhas crescem na plantação, outras coisas ruins começam a se esconder naquela terra. Você já foi para um terreno cheio de mato. Você tem que ter cuidado, porque no meio daqueles matos pode ter algo que venha lhe machucar. Ou bichos peçonhentos. Assim é no coração do ingrato, do indiferente, do murmurador. Outras coisas começam a nascer. Esse povo era um povo que não estava acostumado a viver nas provações do dia a dia. Eles estavam acostumados só a viver na bênção. E não é diferente do que nós temos visto hoje. E as igrejas estão recheadas de pessoas que você tem que ir para lá para receber a bênção. Mas na verdade alguns esqueceram que o Deus da bênção é o Deus do deserto. Que o Deus da bênção também, mesmo estando com Ele, nós vamos passar por situações. Mas a palavra de Deus nos diz que ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo.
nos momentos de prova, nos momentos de adversidade, Ele está conosco e Ele nos garante que é nesses momentos que Ele vai se revelar a nós. Assim, nós não podemos focar naquilo que não deu certo. Precisamos alinhar a nossa visão ao conteúdo da palavra de Deus. Porque assim como acontece na vida daqueles que vivem reclamando, de repente as pessoas começam a pensar que nada vai acontecer, e o coração passa a dar espaços para outros sentimentos, porque simplesmente se desligou, se desvirtuou da palavra de Deus. A Bíblia nos orienta a sermos transformados pela renovação da nossa mente, a fim de experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos passar por um processo de renovação na mente. Se a pessoa passa a vida inteira focando naquilo que não presta, é possível que essa caminhada seja uma caminhada de tristeza e dor, até que você se volte inteiramente para o Senhor. Quer renovar a mente, quer renovar o coração. Talvez você está passando hoje por situações de deserto, mas é preciso renovar a mente, a fim de experimentar a vontade de Deus, o propósito de Deus, a ação de Deus em nossa vida. É preciso deixar o Espírito Santo intervir aonde os espaços estão preenchidos por outros sentimentos. Só assim nós estaremos preparados para ser alvo da ação de Deus em nossa vida. Na jornada nós iremos passar por privações. Todavia, a nossa mente precisa focar nas diversas respostas de oração que fizemos diante do Senhor, que apresentamos ao Senhor, e que os dias passaram e essas respostas vieram, talvez 10 anos, 5 anos, talvez no dia de ontem. É preciso focar naquilo que Deus realizou, alinhar o nosso pensamento a essa visão e seguir adiante, crendo que o Deus que operou no passado, que o Deus que abriu o mar vermelho, que o Deus que mandou o maná do céu, é o mesmo Deus que continua realizando nos dias atuais, e Ele providenciará em nossas vidas. Quer aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir. Querido, Deus não está indiferente. Deus não está indiferente à nossa vida, nem às situações de adversidade que venhamos a passar. Os revés da vida podem até nos alcançar. Os acidentes de percursos, eles podem vir. Sim, é normal, nós estamos no mundo, ainda não fomos transformados num corpo glorificado. Um dia sim, todos nós seremos transformados num corpo glorificado. Nós não estamos de forma nenhuma imunes a passar por momentos como esse. Seja um problema de enfermidade, familiar, financeiro e até mesmo espiritual. Não estamos isentos das adversidades da vida. Todavia, não são elas que vão ditar os rumos da nossa vida. Não são esses problemas que vão nos conduzir. Diz, você vai passar glorificando ao Senhor, e de uma hora para outra o céu vai se abrir e a mão do Senhor vai se manifestar sobre a tua vida. Então, se você quer vitória, você tem que passar pela prova dando glória a Deus, glorificando. É fácil? Não é fácil não. Esse povo estava com o coração insensível, obstinado a reclamar. É por isso que eles não entenderam. É preciso se firmar, não nas situações adversas, mas na providência divina. E o texto continua. No versículo 4, o texto nos diz que eles começaram a dizer: Moisés, por que você nos trouxe? Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto? Para que morramos aqui nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a esse lugar mau? Lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber.
Além de não haver tudo isso, ainda não tem água para beber. Além de murmurar de Deus, agora eles colocaram Moisés e Arão na prensa. Como dizemos corriqueiramente, contra a parede. Deixaram Moisés e Arão desconfortáveis. Por que você nos trouxe para cá? Por que você fez isso conosco? Culparam Moisés e Arão pela situação na qual estavam passando. Deus tinha levantado Moisés como um líder no meio do povo. Moisés até então estava conduzindo o povo com muita graça, com muita direção de Deus, com muita unção do Espírito Santo. E diante de todas as adversidades, Deus estava agindo através do seu servo, abençoando, fortalecendo o povo. Todavia, agora o povo, em vez de tentar buscar uma solução para a falta de água, o povo simplesmente vai atrás de um culpado para aquele momento difícil ao qual está passando. Infelizmente, não é assim que acontece muitas vezes na nossa caminhada. Passamos pela prova, passamos por um problema. Às vezes, em vez de parar um pouco e assumir que algo não aconteceu, talvez da nossa parte, como deveria ter acontecido, nós estamos procurando um culpado. Não é assim que esse povo fez. Eles procuraram um culpado. Na verdade, culpar o outro é mais fácil. Assumir responsabilidade é mais difícil. Tem que ter sangue no olho, né? Como que se dizia antigamente. Tem que ter disposição, tem que ter humildade para assumir responsabilidade. Às vezes é mais fácil terceirizar. Não é a moda dos dias atuais. Culpar o outro porque a vida não está acontecendo do jeito que deveria. Foi isso que esse povo fez. Eles resolveram culpar a Moisés e Arão. Resolveram se dirigir ao homem de Deus que passou o tempo todo conduzindo. E às vezes, querido, isso acontece também na vida de algumas pessoas. Quantos casamentos não estão bem? Simplesmente porque um dos cônjuges, em vez de assumir, de avaliar onde é que está falhando, na vida a dois, começa a culpar o outro pela sua insatisfação. Mas a culpa é sua. É assim que acontece. Ah, mas o problema não sou eu. O problema é ele. Como pastor, nós temos acompanhado aqui acolá alguns casais e geralmente, querido, eu nunca encontro alguém que diga assim, eu sou culpado. Achou realmente, o casamento não vai bem porque eu sou culpado. A culpa é minha. Já me deparei com casais que estavam ao ponto do divórcio. E eu cheguei e disse, querido, e aí? Aí a pessoa disse, mas eu não sei o que foi. Na verdade, ele sabia, ou ela sabia. O que foi porque esqueceu, deixou de lado algumas responsabilidades. Sendo homem, deixou de lado as responsabilidades sacerdotal. Sendo mulher, deixou de lado a responsabilidade de auxiliar o marido, de estar lado a lado com o marido. Às vezes é mais fácil tentar resolver os nossos interesses, porque o que importa sou eu. Você não olha para os meus sentimentos. Você não olha para o que eu sinto. Parece que ele não está enxergando, pastor. Parece que ele não está vendo ou ela não está vendo. Mas, na verdade, muitas vezes nós precisamos assumir as responsabilidades. Precisamos dizer, eu estou errando nisso. Ou eu estou errando naquilo. Isso aconteceu com esse povo, eles não assumiram. Eles tinham aprendido tudo, querido, mas eles só ficaram no conteúdo. Parece que eles não chegaram a refletir. Parece que eles não chegaram a pensar um pouco mais. Eles estavam ali simplesmente para arranjar um bode expiatório. E quem era Moisés e Arão. Quantos filhos que tiveram uma educação cristã, através dos seus pais, cresceram na igreja, ouvindo a palavra de Deus, os pais conduzindo. E quando enfrenta algum problema, quer jogar a responsabilidade no pai. Por outro lado, eu vejo muitos jovens aqui que se converteram e estão sem os pais e não estão culpando ninguém, porque assumiram uma responsabilidade com Deus. Às vezes é mais fácil arranjar o culpado, a culpa é sua, porque eu não sirvo ao Senhor, e às vezes o pai e a mãe, o coitado está lá, filhinho, vamos para a igreja, vamos servir ao Senhor, vamos buscar o Senhor, mas esfriou na fé, não quer mais vir, por quê? Porque está desviado.
E às vezes fica jogando nas costas do outro. Enquanto tem jovens aqui que o pai nem está aqui, ele está aqui buscando ao Senhor. Porque é mais fácil culpar o outro. É mais fácil jogar a responsabilidade. Às vezes está orando por um trabalho, buscando, e Deus dá um trabalho. Aí surge um problema no trabalho, aí vai dizer o quê? É porque alguém está me perseguindo. Na verdade, talvez o que está faltando é você interceder mais por essa pessoa. Você não pediu a Deus um trabalho? Você não pediu a Deus uma profissão? E Deus te deu, agora, querido, produz fruto onde Deus te colocou. Produz fruto para a glória do Senhor. O povo que caminhava com Moisés não tinha noção do que deveria fazer. E não é porque eles não foram ensinados, queridos. Não, de jeito nenhum. Não é porque não foram ensinados. Na verdade, é porque eles queriam achar um responsável para o problema. Às vezes está se ensinando a palavra de Deus todos os dias. Alguém já ouviu? Se você hoje abrir um canal da internet, você escuta a palavra de forma fácil. Se você ligar uma televisão, você escuta a palavra. Se você abrir os textos sagrados, você escuta a palavra de Deus. E às vezes as pessoas estão vivendo indiferente, querem arranjar um responsável por isso. Às vezes querem culpar Deus. Mas na verdade precisamos assumir. Você precisa se voltar para Deus com coração, com espírito elevado, com humildade, dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu necessito, sou eu que preciso de Deus, não é Deus que precisa de mim. Sou eu que necessito da intervenção do Senhor na minha vida. Mas o povo não queria assumir isso. O que eles queriam, na verdade, era dizer que a culpa estava no outro. Estava na vida de alguém. E a Bíblia nos diz que após Moisés receber essas palavras, Moisés e Arão se retiraram. Versículo 6 nos diz: então Moisés e Arão se foram de diante do povo, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Moisés não entrou em confronto. Ele não foi defender a sua causa. Porque também às vezes é fácil defender a causa, né? Alguém me culpa? Não, a culpa não é minha. Não, Moisés não foi fazer isso. Ele não foi defender a sua causa. Nem reclamar a respeito da insatisfação do povo. A Bíblia nos diz que ele foi à tenda da congregação e se lançou com o rosto em terra. Clamou ao Senhor. E sabe o que aconteceu, querido? A glória de Deus apareceu a ele. Moisés não se dispôs a fazer outra coisa, senão se ajoelhar diante da presença de Deus e clamar por uma resposta. Este versículo nos ensina que em meio às maiores crises da vida, nós devemos continuar buscando. Não adianta reclamar, não adianta olhar para os lados, não adianta procurar alguém para ser o culpado. É preciso se voltar para Deus. Não adianta defender a nossa causa, porque a nossa causa precisa estar posta diante do Senhor. É preciso clamar, é preciso colocar o rosto em terra e dizer: Deus, eu preciso de uma intervenção tua. O texto sagrado nos diz no Salmo 34:18 que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado diante da sua presença. Deus não despreza alguém que com humildade se coloca diante dele. Tal como Moisés, nós precisamos dobrar os nossos joelhos diante da presença de Deus, dizer: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de uma resposta. Parece que está acontecendo essas situações, tudo está vindo sobre mim, mas eu não vou me colocar como vítima, eu não vou me colocar como alguém que está predisposto a passar pelas situações, porque eu estou lançando tudo diante do Senhor. É necessário deixar aos pés da cruz de Cristo, é necessário nos voltar para Deus com o coração contrito e humilhado e dizer: Senhor, julga a minha causa, resolve essa situação, porque eu estou colocando diante do Senhor. Eu tenho plena convicção que você não sairá da presença de Deus sem uma resposta. Pode ser que a resposta que você queira não seja de acordo com aquilo que você buscou, mas o certo é que Deus vai te dar uma resposta. É mais fácil clamar a Deus do que tentar resolver os problemas da nossa maneira. É mais fácil clamar a Deus do que tentar procurar uma resposta
de forma indiferente à vontade dele. Nós devemos buscar sempre a vontade de Deus. Como eu disse, que é boa, perfeita e agradável. E ele logo se revelará a nós. Deus vai se revelar ao seu povo. Eu me lembrei agora do texto que fala do cego de Jericó. E ele estava naquele lugar pedindo esmola. E de repente ele ouviu falar que Jesus ia passando. Jesus ia passando, ele ouviu o barulho. Talvez ele tenha perguntado a alguém: o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Alguém disse: é Jesus. É possível que esse homem já tenha ouvido falar de Jesus, já tenha ouvido falar dos milagres, das maravilhas de Jesus. E a Bíblia diz que ele não pensou duas vezes. Ele não foi reclamar da sua cegueira. Ele não foi reclamar dos seus problemas. Ele não foi murmurar por quê, ou por quê. Mas esse Jesus aí que faz milagre, não, ele não foi indagar. A Bíblia diz que ele clamou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Enquanto os discípulos começaram a dizer: cala a tua boca, deixa o mestre. Ele continuava clamando, correndo no meio do caminho. Eu não sei como, mas a palavra de Deus diz que ao ouvir o clamor daquele homem, Jesus parou e restaurou a sua visão. Nos dias difíceis, nos momentos maus, é preciso continuar clamando ao Senhor. A Bíblia diz que Moisés clamou e Deus respondeu. No versículo 7 o texto diz que o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara, reúne o povo, reúne a congregação, você e Arão, e fala à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. E dará a beber à congregação e aos animais. A Bíblia diz que Moisés tomou a vara diante do Senhor, como tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo, reuniram a congregação, e disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha? Moisés indagou. Alguns dizem que Moisés estava tão chateado diante daquela situação que ele indagou o povo, mas parece que nem ele naquele momento estava ainda convicto. Por acaso vai sair água dessa rocha? E a Bíblia diz que Moisés levantou a sua mão e feriu 2 vezes a rocha. Saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. Havia uma animosidade no coração daquele povo, e esses sentimentos impediam de buscar a Deus. A animosidade, a preocupação vai ser sempre um impedimento de buscarmos ao Senhor. Quantas pessoas estão tão preocupadas que elas não têm condições de parar um momento para buscar a Deus. E eu te convido nessa noite a receber de Jesus um fardo leve, deixar Deus falar contigo. É preciso parar um pouco. Deixa o medo, a animosidade, a preocupação, os barulhos externos que muitas vezes prejudicam. Deixa de lado e para um pouco para ouvir a voz de Deus. Moisés calou, Moisés se humilhou, Moisés se colocou diante do Senhor. Só assim foi possível ouvir Deus. Querido, quando as vozes externas se calam, os nossos ouvidos ficam mais aguçados a ouvir a voz de Deus. De outra maneira não tem como. Quando as vozes externas se calam, é mais fácil entendermos a voz do Senhor. E aí eu me lembro lá de Samuel, no capítulo 3, 1 Samuel, quando Samuel, ainda um menino, ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Deus chamou ele, quando ele estava deitado: Samuel. Samuel não conhecia o Senhor, a Bíblia diz. Você já ouviu a voz de Deus? Se Deus falar com você hoje, você vai conhecer a voz de Deus? Samuel era um menino, ele ainda não tinha experiência com Deus. E Deus chamou outra vez. Primeira vez ele foi a Eli, o profeta. Deus chamou de novo. Deus chamou outra vez. Ele disse: Eli, você me chamou? Ele disse: não. E aí a Bíblia diz que Eli entendeu que era Deus que falava com o menino. E Deus deu uma palavra contundente a Samuel. E desde aquele dia ele não parou mais de ouvir a voz de Deus. Às vezes ouvimos a voz de Deus quando nos convertemos, quando confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas de repente os barulhos externos começam a prejudicar a nossa audição.
ao ponto, queridos, que já não se ouve mais a voz de Deus. Eu escuto o vizinho, eu escuto os pregadores das más notícias, eu escuto aqueles que vivem de amargura em amargura, eu escuto todo mundo, mas parou de ouvir a voz de Deus, porque talvez tenha se afastado da presença de Deus de forma indireta. Mas Deus continua nos convocando a ouvir a sua voz. A voz de Deus continua ecoando nos quatro cantos da terra. E é possível que essa voz esteja falando com você nessa noite e esteja dizendo: filho, para um pouco. Para um pouco. Para de tentar resolver tudo à tua maneira, ou de correr de um lado para o outro, ou de viver insatisfeito na caminhada, de viver ansioso, preocupado. Para um pouco, porque eu estou falando contigo. E quando eu falar contigo, você vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo escuta. É essa palavra que Deus está falando ao nosso coração. Não existe ninguém que escute a voz de Deus e não mude de vida. Assim aconteceu com a vida de Samuel e assim aconteceu com a vida de Moisés nesse momento. Ele ouviu a voz de Deus. Moisés se propôs a buscar a Deus e Deus lhe deu uma solução. E é a mesma atitude que Deus espera de nós. Porém, o versículo nos diz algo. A Bíblia nos diz que Deus falou a Moisés, Deus deu uma palavra a Moisés que ele deveria falar à rocha. E sabe, querido, às vezes quando tomamos decisão fora do propósito de Deus, as consequências elas vêm. Deus disse para Moisés o quê? Fala à rocha, lá no versículo 8. Mas a Bíblia nos diz, talvez Moisés estivesse tão indignado com aquele povo, estivesse tão chateado, que a Bíblia diz que Moisés feriu a rocha 2 vezes. Como se ele tivesse pego o cajado e pá, pá. E a Bíblia nos diz, lá no versículo 24, 23, 24, que Moisés perdeu de entrar na terra prometida, porque ele simplesmente foi desobediente à orientação de Deus. Às vezes é mais fácil resolver do nosso jeito. Estou indignado aqui, eu vou fazer do meu jeito. Vou fazer. Moisés foi um homem de Deus, é um grande exemplo de homem de Deus, de servo do Senhor. Mas infelizmente, por causa desta situação, a Bíblia diz que só de longe ele viu a terra prometida, mas ele não pôde entrar nela. Às vezes as pessoas dizem que a salvação, uma vez salvo, para sempre salvo. É preciso avaliar isso. Eu tenho que ter convicção da minha salvação, mas a partir do meu relacionamento com Deus, de uma vida constante com o Senhor. Deus não abriu exceção para Moisés. Talvez porque ele não tenha se voltado em momento algum texto diz que Moisés pediu perdão a Deus por essa atitude. É possível que se ele tivesse voltado lá, Deus me perdoa aí, porque eu bati na rocha, eu deveria ter apenas falado a rocha. Ei, querido, o que você foi no passado não te dá crédito no presente. Porque a vida cristã é uma constante. O que eu fui ontem, mas ontem eu fui um homem de Deus, uma bênção de Deus, mas não quer dizer que você é a mesma coisa hoje. É preciso continuar buscando, é preciso continuar se humilhando diante de Deus, é preciso continuar se voltando para Deus. A Bíblia diz que nenhum desses murmuradores entraram na terra prometida. De 20 anos para cima ninguém entrou. Ninguém. Sabe por quê? Porque eles colocaram a murmuração na frente. A reclamação. Versículo de número 22 diz: então partiu de Cádiz, os filhos de Israel, toda a congregação chegaram ao Monte Or. E falou o Senhor a Moisés e Arão no Monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido ao seu povo. Arão não entrou, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porque fostes rebeldes à minha ordenança, nas águas de Meribá. Assim aconteceu com Moisés e assim aconteceu com aquele povo, porque simplesmente eles foram indiferentes à voz de Deus.
É preciso avaliar isso. Todos nós passamos por dias difíceis, sim. Todavia, a maneira como enfrentamos os dias maus, eles vão determinar os rumos da nossa caminhada. Temos aqui a nítida experiência do risco de reclamarmos e tentarmos encontrar um culpado para os percalços da nossa vida. Como também do perigo de deixarmos que o nosso coração fique cheio de inquietação, mesmo sendo conhecedores dos milagres de Deus. Na vida nós não podemos nos precipitar diante das crises. A Bíblia nos ensina a levarmos tudo a Deus. Em Êxodo, no capítulo 33, a palavra do Senhor diz: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Em Isaías 26:4, a Bíblia diz: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor somente é a rocha eterna. Em Salmo 37:5, a palavra de Deus diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. No Salmo 9, versículo 10, a Bíblia nos diz que os que conhecem o teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. No Salmo 62:8, a Bíblia diz: confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, porque ele é o nosso refúgio. Assim como o Senhor orientou Moisés, ele é poderoso para nos dar a resposta que tanto temos buscado. Nos dias atuais nós precisamos andar atentos à voz de Deus, porque o Senhor quer nos ensinar a não perdermos a nossa paz de espírito e nem mesmo a paciência, mas a continuarmos confiando nele. O povo que conhece o seu Deus fará proezas, é o que diz a palavra de Deus. Se você conhece a Deus, se você anda com Deus, você pode até ser alvo das crises, você pode até ser alvo das intempéries da vida, mas isso não vai ditar os rumos da tua caminhada. Sabe por quê? Porque você está sempre olhando para o alto, porque você está sempre olhando para o Senhor e porque você está firmado na sua presença. E isso faz toda a diferença na vida do cristão. Está na hora, querido, de continuarmos seguindo adiante rumo à eternidade, com uma vida que espelha a glória de Deus, com uma vida que transmite a presença do Senhor. E diante das crises, diante dos problemas, diante das adversidades, eu vou continuar olhando para o alvo que é Cristo. Eu vou continuar firmado no Senhor, eu vou continuar me alegrando no Senhor. Longe de mim aquilo que me afasta de Deus, mas perto de mim tudo aquilo que traz vida, que traz boa semente, que traz renovação e que traz a graça do Senhor dentro do meu lar. É essa palavra que deve estar no meu e no teu coração, e você pode se levantar na presença de Deus com graça e com vigor diante de todas as crises da vida. Aleluia!